o que Deus fez, né? As multiformes operações de Deus. Eu gostaria de ler com todos no tempo 3. Leiamos, irmãos, Salmo de número 126. Glória a Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro e se voltaram a Sião, estávamos como em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez o cativeiro, como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas cessarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bons. Que sejamos abençoados pela leitura dessa palavra. Estamos em agradecimento a Deus. Pode sentar, irmãos. Pedi orientação a Deus para que pudesse falar sobre o poder de Deus em nossas vidas, o poder de Deus no seio da igreja. Por isso eu entendo que, embora sejamos pentecostais, gosto do barulho, gosto do mover, mas o Senhor precisa falar ao nosso entendimento. Por isso eu escolhi, porque se nós não tivermos, entendermos o que é ações e graças, a gente não vai valorizar, a gente não valoriza. Então, o salmo, esse cântico, né, é um cântico de peregrinação, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e ele é atribuído ao retorno de Israel do seu cativeiro. É um cântico de romagem que exalta a Deus pela inacreditável restauração de Israel. O que é isso, pastor? Nós vemos que Israel, por sua desobediência a Deus, ele é levado para o cativeiro e ele vai passar lá 70 anos. Ele vai passar lá 70 anos. Mas Deus, quando permitiu que eles fossem levados ao cativeiro, Deus também avisou a eles, mesmo antes deles serem levados, que eles iriam ao cativeiro e que no tempo certo Deus os traria de volta. Quando essas coisas aconteceram, muita gente não alcançou, porque as pessoas acham que todo mundo estava errado. Mas não era assim, havia muitas pessoas que foram levadas sem ter culpa de nada. Mas o Senhor precisava trabalhar. Jeremias, capítulo 24, 25, vou falar muito sobre isso. Jeremias foi o profeta que antecedeu a queda de Judá, a queda de Jerusalém, onde estava o templo, e Deus falava muito com ele. E Jeremias queria que eles se arrependessem, porque havia um plano da redenção da humanidade, e Deus havia escolhido Israel, Deus havia escolhido aquele lugar, mas as pessoas não compreenderam. Esse versículo vai me acompanhar até o dia que o Senhor me chamar. Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha o tipo de culto, racional. Aí ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. João, ao escrever a epístola, uma de suas epístolas, ele diz: porque a confiança que temos em Deus é essa, que quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eles são levados para o cativeiro. Jeremias é chamado profeta das lágrimas. Jeremias foi chamado de traidor. Jeremias pedia que Judá se entregasse a Nabucodonosor.
Porque Jeremias entendeu que era o próprio Deus que estava fazendo aquela obra. Então, quando Judá está sendo levado para o cativeiro, o Senhor chamou a Jeremias e perguntou a Jeremias: Jeremias, o que vê? Ele falou assim: eu vejo 2 cestos de figos, figos bons e figos maus. Aí veio embaixo ali, se você ler Jeremias, você vai entender os maus que não tinham jeito de recuperação. Mas aqueles figos bons, eles seriam tratados e eles voltariam para cumprir o propósito de Deus. Jó, capítulo 42, Jó disse assim: bem sei eu que tudo tu podes e que nenhum dos meus pensamentos podem ser impedidos. O próprio Deus disse, Jeremias, capítulo 1, versículo 12: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Balaão teve que dizer para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Ele falaria e não cumpriria. O próprio Deus disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá o propósito para o qual eu a enviei. Então eles são levados para o cativeiro e eles vão passar lá 70 anos. E Deus disse que eles voltariam de lá transformados. E após 70 anos, Israel nunca mais foi o mesmo Israel. Israel nunca mais veio a se corromper e a nação veio crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Mas quando eles estavam levando, né, é porque no momento do processo é difícil alcançar. Que processo é esse? Que processo é esse? Que o Senhor disse, chama Pedro em Cesareia de Filipe, chama os discípulos e diz: quem dizem ser o Filho do Homem? Aí eles começam, na entrada de Cesareia. Uns dizem que tu é Elias, outros Jeremias, outros dizem que tu és um grande profeta. E o Senhor perguntou para ele: tá bom, eles pensam isso a meu respeito, mas o que vocês pensam de mim? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando a nossa trajetória. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Cristo também és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí ele libera uma palavra: e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Amém. E eu imagino determinadas coisas que se passam no seio da igreja, que envolve a igreja, como foi a situação de vocês, como foi, não é mesmo? Poxa, quem diremos por Romanos 8, 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, tem horas que dá um parafuso. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é provada. Pastor Wallace disse que eu tinha liberdade de pregar. Eu ia dar uma palavra de reflexão. Fica à vontade. Agora eu vou. Agora eu vou. E quando der a sua hora, não vai embora. Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer. Nós temos luta, temos uma diversidade. Tem dia que nós queremos cantar 2 hinos, tem dia que nós não queremos cantar hino nenhum. Tem dia que a gente quer ler a Bíblia toda, tem dia que se bobear a gente não pega. É uma batalha muito grande. Então, Jeremias chorava, porque ele sabia o que Deus estava tratando para com Israel. Agora, o que eu acho interessante, que eu acho lindo, né? E eu quero contextualizar, trazer para os dias de vocês. Como vocês ficaram, como o vosso pastor ficou, eu acompanhei. Eu disse para ele: eu vou para lá. Às vezes você entra na batalha. Eu falei: eu vou para lá e vim. Mas não adiantava, eu queria só estar perto como... Mas é um momento difícil. Como é que a gente entende o negócio dele? Se a gente que diz que Deus é por nós, quem será contra nós que de repente eu perco isso? Então a situação era um pouco difícil. Jeremias chorava, mas Deus disse que iria restaurá-lo. Agora, preste bem atenção. Deus entrega, irmão, Deus entrega Israel na mão de um gentio, que a gente fala ímpio, né? Mas é um gentio.
E ele era ímpio também, mas ele era um gentio. Porque Deus não conhece. O ímpio não é um povo, o ímpio é um tipo de pessoa. Povo, na realidade, só existe igreja, Israel e gentios. 3 povos. E o ímpio, pastor? Quem é o ímpio? O ímpio está em Israel, o ímpio está. Onde vai estar o ímpio? Eu entendi. O ímpio está em Israel, o ímpio. Dentro da igreja. O ímpio lá fora. E o outro, onde está? Ímpio é o que causa maldade, impiedade, sem misericórdia. Onde está o outro ímpio? É Deus. Às vezes ele está infiltrado no meio da igreja. Ele veio, ele não se converteu. E o sentimento de maldade continua nele. Aí comete impiedade. Então, havia pessoas que queriam o bem, mas aí eles passaram por um processo. Aí Deus, era o povo de Deus, e Deus não ia deixar o povo deles perder. Aí Deus, para corrigir, para estabelecer um propósito que nós às vezes não entendemos. Aleluia. Já falei aqui uma vez, e hoje eu estou aposentado. Mais uma vez, inclusive, ele teve na igreja há poucos dias, ele se converteu. Ele falou assim, eu trabalhava numa multinacional no Rio, e ele falou assim para mim, a gente era sempre amigo, aí um dia ele falou assim, ô Luciano, esse lugar aqui está grande para nós dois. Eu falei, éramos 3 departamentos de engenharia, ele falou assim, esse lugar está grande para nós dois. A mulher lá falou que tem alguém aqui que não gosta de mim, eu sonhei em você. Eu falei, eu? Vou mexer o pauzinho e vou te arrancar daqui. Eu vou... O que você está mexendo? E ele disse, eu estou mexendo o pauzinho, vou te tirar daqui. E a empresa estava passando, a multimédia estava passando um processo muito grande. E isso. Eu falei assim, eu não aceito. Sou teu servo, eu tenho uma vida de oração. Senhor, tu sabe como é que se atribulado, como é que ele se atreve a dizer que essa porta vai fechar? Que isso, Senhor? Não fecha mesmo. Se for preciso, prova a minha fé. Aí Deus olhou, faz o quê? Aí, quando chegou numa terça-feira, na segunda-feira eu fui na consagração, o Senhor falou comigo que ia provar a minha fé. Ouvi a tua oração, Deus escuta. Aí eu vou provar a tua fé, e quando foi na terça-feira que eu cheguei para trabalhar, meu corpo estava bloqueado e eu estava despedido. Um camarada que bateu tambor, ficou, e o que vai para o Monte Oreb, até eu disse para ele, tu vai bater tambor? Eu vou para o Monte Oreb, eu vou lá para o Oreb. Ele perguntou, o que é Oreb? O que é Oreb? Eu falei, tu vai saber. Pois ele ficou e eu saí. É ou não é para perturbar? Não é perturbar? É perturbador. Passou os dias, recebi tudo, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei bastante dinheiro. Quando foi um mês depois, mandaram fechar tudo e não pagaram a ninguém. Fala, glória. Glória. Eu digo para eles, eu falei, pessoal, esse dia Deus deve ter minha garrafa aqui, você sai daí. Tem coisas que quando acontecem, a gente não entende. Eu estou preso nisso aqui, que eu quero que vocês compreendam que a nossa vida, a vida do crente, é isso. Já imaginou o tempo da vida? 9 meses, a mamãe está esperando, passou num processo. Naquela época não tinha ultrassonografia, tinha nada, mas ela esperava, e o filho nasce, ela coloca o filho no braço e fica andando, o marido chega e falou, é o menino, sonho de todo judeu, ter um filho menino, e o menino vai nascendo, vai crescendo, aí elas vão olhar, e falam assim, amor de papai, o menino está olhando para o teto, amor de papai, amor, neném,
Ele só olha para o teto. Filho, ele é cego de nascença. Nasceu cego. Nasceu cego. Não pode, nós somos dizimistas. Nós fazemos missões. Eu mando missões para a Bolívia. Eu vou para o sertão. Eu danço na frente de cobra coral. Tem porco lá que corre atrás de mim. Jegue, canta, escorpião. É tudo. 4 dias andando. Ai, minhas costas. E agora meu filho nasceu desse jeito. Dá para entender? Diga não. Não. Era lá em Israel, foi em Israel. Filho, menino nasceu. Eu não sei o nome dele, mas na Bíblia ele aparece como o servo de nascença. Mas ninguém entende. Pai não entende. Pai não entende. Por que é? Por que é? Eu não alcanço essas coisas que acontecem. Não pode. Nós somos fiéis. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Quem disse que todo dia a nossa geladeira vai estar cheia? Papai. Quem disse que toda vez a nossa porta vai estar aberta? Que o nosso sapato não fura? Que a nossa calça não rasga? Ô, irmão, quem disse que a nossa vida vai só de cantar? Somos chamados para sermos participantes das aflições. Aleluia. Aí a mãe agora está lá, marido, ele cresce. Não tinha como estudar, não tinha como. Senhor, por que ele nasceu cego? Marido, tu fez alguma coisa errada? Eu não, e tu, mulher? Eu também não. O que a gente vai? Ó, filho, já que tu cresceu, não pode estudar, eu vou botar você sentado ali, ó. Quando tu está assim, ó, a gente está passando perto. Tu abre a mão de me dá uma esmola. Eu sou do poderoso. Porque tu vai ter que viver assim. Não foi adquirido, não, é uma doença congênita. Ele já nasceu daquele jeito. Ele morreu, ele ficou lá. E ele fica lá todo dia. Me dá uma esmola, me dá uma esmola. Quando foi um dia de sábado, não era era um montão de gente andando. Aí ele falou assim, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Quem estava passando ali? Jesus. Aleluia. Aí Jesus está passando. Jesus está passando. Jesus está passando. Passando. Aí passou. E o cego de nascer está lá. Aí os discípulos faziam cada pergunta. Tu viu os evangelhos, os discípulos faziam cada pergunta. Queriam meter fogo nos outros. Quer que peça fogo, queima ele. Os discípulos eram assim. Aí os discípulos, Jesus, só um instantinho. Quem que pecou? Dá essa explicação. Ele ou seus pais? Reúne o pessoal aqui. Nem ele não pecou, nem os seus pais pecaram. Aleluia. E por que ele aconteceu isso com ele? Por que ele nasceu assim? Tem coisas que a gente sabe. Por que eu sou do poderoso. Eu fui visitar um irmão, ele foi um presbítero, aí ele falou, pastor Liscárdia, por que eu? Eu falei, tu queria que fosse com quem? Você não pode, rapaz, você é pregador da palavra. Quem pecou? Ele e seus pais. Nem eles pecaram. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim. Peraí. Aleluia. Ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem. Glória a Deus. Aleluia. Chama ele aqui. Oh, glória. Tu tá chamando quem? Jesus. Aleluia. És poderoso, Senhor. Oh, Jesus. Processo. Agora ele é o cego da cara suja. Ainda diz pra ele, agora vai lá no Tanque Siloé. Eu sou do poderoso. Quando ele vai, bonito paletó, azul. Por isso ela lá. Voltou dentro. Aleluia. Glória a Deus. Faz endoidado. Esse é o nosso Deus. Aí perguntaram, é teu filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu cego.
Maravilhoso. E como é que ele está? Se ele nasceu velho? Eu não sei. Pergunta a ele. Ele tem idade. Tem coisas que hoje você não compreende. É verdade. Aleluia. Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço hoje, você não entende. Mas amanhã você vai compreender. Aleluia. Imagine o pastor, com esse coração grande dele, vendo as crianças, que ele já falou aqui, carregando as cadeiras. Imagine. E os vizinhos? Oxi. Graças a Deus. Oba. Vai cantar em outro lugar. E Deus, do seu alto e sublime trono. Glória a Deus. Tem horas que é assim. Aleluia. Tem horas que é assim. Aí eles são levados para cativeiro. Foram levados em três levas. No ano 586, o negócio estava feio. Foram levados em 3 levas. Cada vez que o exército de Nabucodonosor vinha, era para destruir mais. No final, na terceira leva, eles decidiram queimar tudo. E tem horas que Deus deixa queimar tudo. É Deus. Tem horas que Deus deixa acontecer. Aleluia. Tem horas que Deus deixa o médico olhar para tu assim. E quando o médico faz isso, olha para mim, ó. Estava lá de madrugada: Senhor, tu sabe que estou teu servo. Se for necessário, Senhor. Já olhou assim? Tira a minha vida! Porque a gente só quer que Deus, a gente só quer morrer enquanto a gente não sabe que vai morrer. Porque quando o médico faz assim, ó. Aí muda o nosso pensamento. Batalhas, guerras, lutas. Deus, Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Aleluia. Assim, será que Deus? Maravilha. Tudo destruído, agora não tem mais jeito. 70 anos. Eles estão lá no cativeiro. Nabucodonosor aprontou com eles. 70 anos se passam. Mas Deus tinha... Gente, 150 anos antes. Irmão, agora tu vai dar uma glória. Nasceu um cego, o Senhor sabia que um dia o filho dele ia curar. 150 anos aleluia. Meu Deus. antes, Isaías escreveu. Como é que eu vejo isso? Uma senhora bonita passando, um outro senhor bonito passando, um olha assim para o outro, namoram, casam, nasce uma criança, 150 anos! Mulher, qual vai ser o nome dele? Aí o Espírito de Deus vai lá e diz: bota o nome dele de Ciro, porque quando ele crescer, ele vai libertar o meu povo do cativeiro. Da glória. Ciro ainda estava no ventre da mãe. E Deus já estava dizendo que ele vai reinar. Eita glória. Ele vai mandar. Aleluia. Pode escrever. Maravilha, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Seja Deus. Os medos e persas tomam conta da Babilônia, domínio de Nabucodonosor caiu por terra, aí Ciro começa a fazer a obra dele. Aí acharam o livro. Aí Ciro pergunta: quem é esse povo que está aí? Esse povo está ali na beira do rio? É o povo que veio de Judá. De Judá estão aí há 70 anos. Vai ficar sob o nosso domínio. Traga o livro. Maravilha. Ei, glória, hein? E Ciro? Estou vendo teu nome aqui.
O que o irmão está fazendo aí? Olha, já tem muitos anos, pelo que eu estou vendo aqui, e diz, e depois disso, é a história deles. A história deles está aí. Como é que está a história dele? Depois disso, levantarei a Ciro. E o que direi de Ciro? Ei, Deus, hein? Que ele é meu pastor. Ele libertará o meu povo. Esse é o nosso Deus. Para restaurar o meu templo de Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro Deus igual, Você está Senhor. lá dizendo, não tem mais jeito. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vai nascer, morrer naquela geração. E os que nascem na Babilônia ficam perguntando assim, pai, eu sei que o senhor já está velhinho, como é que era lá em Judá, hein? Porque aquela geração, ela vai morrendo, vai nascendo outra uma geração. Era tão lindo, tinha um templo bonito, que era o templo de Salomão. A glória quando os sacerdotes clamavam, acendia fogo, aquela fumaça rodava e parecia nuvem de ouro sobre aquele lugar. Olha, é tremendo. Mas nós viemos para cá e agora a situação está muito difícil. Agora, aí Ciro libera o povo para voltar. Aleluia. Espírito Santo. O Senhor me deu ordem. Chama quem entre vós? Aí aparece Zorobabel. Zorobabel? Já era um AutoCAD, na mente dele já tinha um AutoCAD. Ele falou assim, estou indo com o povo, eu vou reconstruir o templo. Dias depois, Esdras o escriba, segunda leva. Eu vou voltar, já que o templo está lá, eu vou para ensinar a lei. Mas e os muros estão queimados, aí aparece Neemias. Aí Neemias Deus. Toda. Então, eu vou fazer o muro. Já que Zorobabel restaurou o templo, já que Esdras ensinou a lei, mas eles estão invadindo, eu vou para lá e vou restaurar. Eita, glórias! Então, aleluia! Aí, pode ir. Aí a multidão vem. Gente, eita, glória! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eita, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Vamos marchar! Aí eles começam a andar. Estão andando. Aleluia! Glória a Jesus! Estavam tão felizes que parecia ser sonho. Eles acharam. Veja o que está escrito. Quando o Senhor nos trouxe o cativeiro, estavam como que sonho. Se sou eu que estou lá, eu ia falar assim, bibilística. É verdade, nós estamos vindo para a terra dos nossos pais. Aí eu falei assim, não é sonho não, nós vamos mais. Oh, aleluia. Eita, glórias. Louvado seja Deus. Eles fizeram um barulho tão grande, que as nações vizinhas por onde eles foram passaram pela terra de Amon, aí vão que povo é esse? São os hebreus. Eles estão indo para onde? Estão indo. Mas eles não eram ali na rua. Qual é o nome da rua? Eles não eram ali na rua. Eles estão indo para onde? Eles estão voltando. Glória a Deus. Mas não disseram que não tinha mais jeito? Eu não sei. Vocês estão voltando. Mas Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. eles estão como os que sonham. Puxa, quando nós chegarmos no período da lei, quando nós chegarmos eu imagino a entrada de vocês ali no dia lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fica o que está acontecendo. Ele fica pulando, fica pulando.
os hebreus, os hebreus estão voltando. Os hebreus que foram expulsos, que tiveram 15 dias. Aqueles hebreus estavam de cabeça baixa, aquele pastor. Deus. Que ficava olhando para o teto, que a esposa dele ficava perguntando assim: que é, amor? Tem dia que é assim, né? Pastor, tem dia que a gente fica assim pro teto. A minha esposa fala: nego, tá procurando os que estão onde? O que tá pegando? Tem boa? Glória a Jesus. Aí eles vêm. Deus Todo-Poderoso. Primeira terra que eles passam, pelo termo de Amon. Termo de Amon. Sabe o que é os amonitas? Família. Próximo. Era da família, se você olhar a linhagem de Esaú, estava ali, ó, na região ali. Ezequiel não estava lá no cativeiro? Deus falou assim, ó: Ezequiel, meu servo, coloca no livro. Ele registrou no capítulo 25. Quando Israel foi levado para cativeiro, passou ali, ó, na frente de Amon. Amon dizia assim: calma, Deus vai, porque tem aquela, calma, fica assim não. Os amonitas zombaram. Aê! Cadê Deus? Diz que eles bateram palmas para agradecer a Deus. Estão indo embora. E Deus está lá de cima. Né? Se alegraram com a queda dos outros. Com a destruição diziam: bem feito. Ou não tem gente que diz bem feito? Tá cheio. Tá cheio de gente. Tem muito, não é pouco não. Bem feito. Domingo tem culto de manhã, tem de tarde na festa, tem banda de rua. Graças a Deus, saiu daqui, saíram de Judá. Mulher, aquele povo está voltando. E eles voltam cantando com alegria. Eles estão falando algum negócio ali. Gente, eles se multiplicaram. Cresceram muito. Esse povo faz filho. Esse povo de Deus faz filho. Mas se multiplicaram. Marido, sabe que conclusão eu chego a respeito deles? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia! Glória a Deus! Eles estão falando alguma coisa, estão gritando. O ímpio dizia assim, ó: grandes coisas fez o Senhor por ele. E lá no meio da multidão, grandes coisas fez o Senhor por nós, gente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Santo e eterno é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória. Depois de Ezequiel capítulo 25, zombadores zombaram quando eles foram levados para o cativeiro. Quem eram os zombadores? Tiro. Capítulo 26, versículo 2 de Ezequiel. Não só zombou, mas quis aproveitar da situação. Porque tem gente que é tão ruim. Verdade. Aleluia. Lembra que eu era diácono? Fiquei num processo de 7 meses. Meu irmão, a minha esposa ficou conhecida, já falei aqui umas 200 vezes. A irmã do vestidinho amarelo. Para sair no outro dia, tinha que pegar o vestido e botar atrás da geladeira. Já colocou o vestido? Já botou a camisa para secar atrás da geladeira? Já colou o sapato com o Supermonte? Aleluia. Processo. E aí aparece o aproveitador. Eu só andava de carro na garagem. Eu tinha um Fusquinha amarelo. Quem não teve um Fusquinha amarelo?
Na época, poxa, fumaçada dessa. Mas era o meu fusquinha amarelo. Mas aparece o aproveitador. Tá querendo vender o fusquinha? Aparece tudo isso nessa hora. Aleluia. Não só zombou, mas quis aproveitar da situação. Capítulo 29 de Ezequiel, o Egito. As profecias contra ele, Deus diz, eu vou pegar um por um que mexeu com o meu povo. É, Deus. Eu vou pegar um por um que zombou do meu povo. Eu vou pegar um por um que eu estava dizendo para Ezequiel, para quem disse bem feito. Aleluia. O meu povo ajudou o Egito. Então eles eram inimigos com cara de amigo. Traidores. Traiu Judá. Mas no tempo certo. Aleluia. Poderoso. Aí eles voltam para a cidade com aquela alegria, o povo vem construir. A história de Sanballat que a gente fala outro dia, mas que é isso, pastor? Eles olhavam lá e entenderam que a restauração, que o crescimento e a bênção, eles reconheceram nos salmos que não foi por força, nem por nosso mérito, mas pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Mas por que escolheu fazer isso? Por que tanta gente para negociar decidiu negociar contigo? Eu tive misericórdia de ti. Desse E ele jeito. diz, Romanos 9,15, terei misericórdia. Deus é um jeito. Terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Se sou eu dizia assim, o problema é meu. Mas Deus não, Deus diz, terei misericórdia, eu dou quem quer. Terei Aleluia. misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Passamos por momentos difíceis. Passaram ou não passaram? Ou choraram. Tiveram dúvida. Muita coisa passou na cabeça de vocês, mas enfrentaram, não foram embora. Alguém podia Aleluia. dizer assim, o povo vai dispersar. Vai não. Vai não. Estamos com Esse fé. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aí, enfrentaram as lutas. Querendo ou não, um sentimento de vergonha que a gente fica sem um lugar direito para cultuar, tudo correndo. Glória a Jesus. Muitas vezes achamos que não conseguimos, mas Deus é fiel em todo o tempo. Amém. Por que hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor? Por que nós estamos hoje aqui para agradecer? Porque o que está acontecendo hoje, resposta de oração. Aleluia. Foi resposta de oração. Oh, glórias. Por que nós estamos hoje aqui agradecendo pelos momentos difíceis que nós passamos? Não foi fácil. Aleluia. Glórias a Deus, Pela Senhor. força, quando pensamos em desistir, será que dá? Parece que dá. Pela vitória que hoje nós estamos vivendo. Hoje vocês estão vivendo vitória, gente. Hoje vocês estão vivendo vitória. Glória a Deus Deus. está fazendo por você. E eu tive hoje o privilégio de ir lá. Glória a Jesus. Vocês são, me perdoe a expressão, vocês são só ovelhas, não, vocês são ovelhas peixinhos de Deus. Aleluia. O que Deus está fazendo por vocês, aí nós agradecemos a todos que oraram. Aqueles que de forma direta e indireta, pastor, eu não fiz nada, só em você ficar perto. Só em você estar aqui, ó. Tô junto. Tô junto. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos disso. É só de alguém falar assim, ó, tamo junto. O pau tá quebrando, a lenha tá quebrando. E a gente, às vezes, tem que botar até uma macaquinha aqui para fazer assim. E na hora de chorar, a gente se tranca no quarto. Hoje, damos testemunho que Deus continua fazendo milagres. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus sempre vai fazer através de vocês. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Eu comentei com o pastor Wilton, eu falei, pô, pastor, eu fiz isso. O pastor que deve estar acompanhando lá no Rio, eu falei assim, rapaz, eles fazem missões. Eles fazem missões. Eles investem em missões. E Deus Com certeza. não fica devendo. Aleluia.
É verdade, Senhor. A nossa boca, ele fala assim, ó, a nossa boca se encheu de alegria. Hoje estamos vivendo aquilo que antes parecia um sonho. O que antes era choro, hoje é alegria. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a O Deus. que era luta, hoje é testemunho. Olha, é testemunho. O que era espera, hoje é resposta de Deus. Amém. Reconhecemos que foi Deus que abriu a porta, Aleluia. que fez. Maravilhoso é tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E que nos sustentou em todo esse Aleluia. Aleluia. Nós vamos dizer o quê? Grandes coisas. Glória a Deus. Eu quero que você pegue Grandes coisas fez o Senhor por nós. essas mãos. Grandes coisas fez o Senhor e vai fazer por nós. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se alegre. Tem mais por aí. Maior, porque pode ser maior. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Maravilhoso. Poderoso. Eita, glória. Glória a Deus. Para fazer sempre infinitamente mais. Amém. Além daquilo que pedimos ou pensamos, veio o reino ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com certeza trará consigo os seus rolos. Aleluia. Esta é a nossa oração de gratidão. Amém, Jesus. Aleluia. Depois, bom, na nossa época, o culto de ação de graça sempre terminava com um bolo. Aleluia. Culto de ação de graça, aniversário do pastor, casamento do pastor, sempre tem. Esse ano eu estou levando uma comitiva lá, para aniversário em agosto. Vamos louvar? Com gratidão. Além. Aí com Isabel ali, ó. Glória a Deus. Pode dos irmãos aqui nos conhecem, mas Isabel, levanta a mão. Mãe Isabel, tem sido uma mulher abençoada, uma serva de Deus. Amiga, ela lutou muito conosco aqui. Cavou poço conosco. A Amém. gente nunca se esquece da largura, da profundidade, Eita, da glória. altura. Aleluia. Bênção. Ela é muito amiga da pastora Raquel Dias. Muito amiga. Ó. Pastor do Rema, pastor do Chão, sempre prega lá. Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor? Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção Pode louvar, pode louvar, pode louvar. que vai agradar, Agora, mas a sua o que nós vamos fazer? então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é uma alegria.
Sei que assim falei, mas não tenho nada a ver. De um coração cantando em resposta a ti, a uma oração. O que é que nós fazemos, gente? Mas como? Em adoração, em resposta a ti, a uma ação. Nós te rendemos. Em as minhas mãos e louvar, pois tudo que vejo é um aleluia, aleluia. Preciso saber, pois não tenho nada a ver. De um coração cantando Glória, 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 glória a Deus! Glória a Jesus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo! Você agora desses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Não se demore, cante essa canção, pois sei que amor é por desses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se demore, cante essa canção, pois sei que amor é por desses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se demore, cante essa canção, pois sei que amor é por desses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que vem é um mas não tenho nada a ver. No coração cantando aleluia, Glória a Deus! Glória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pode glorificar o Senhor. Mas não
a Deus. Você pode sentar glorificando ao Senhor.